Trajetória traz agora a história de Danilo Lopes. Desde muito cedo, o vereador aprendeu o valor da palavra responsabilidade. Ainda criança, corria atrás de ganhar o próprio dinheiro. E esse perfil proativo o colocou na função de pilar da família quando o pai veio a falecer. Uma missão dada por Deus, né, com 12 anos de idade. Eu perdi meu pai. Meu pai tinha 40 anos, morreu num acidente automobilístico e ficamos eu, minha mãe, um irmão de 15 e um irmão de 8. Então, assim, muita responsabilidade foi jogada para o Danilo, menino de 12 anos. Né? Isso tem os pontos negativos e tem os pontos positivos. Né? A responsabilidade eu tinha desde a minha mais tenra infância mesmo, isso aí foi uma característica nata. Eu nasci desse jeito, de buscar o meu ganho. Né? Eu vendia banana que vinha do sítio do meu avô, eu fazia din-din para vender, eu alugava a bicicleta da minha irmã, eu pastorava carro, com 8 anos de idade. Então, eu só posso dizer que isso é uma característica minha, ninguém me ensinou a ir atrás disso. Né? E até hoje eu mantenho a minha independência dessa forma. Né? Então, eu fiquei muito como uma figura provedora na minha casa. Muitas vezes eu digo que eu sou o pai da minha mãe, o pai da minha irmã, o pai do meu irmão, né, que foi o que a vida direcionou para mim. Muito pé no chão, o parlamentar é de origem libanesa. Segundo ele, uma família unida e amorosa. Todo domingo, já é de costume, se reúnem para celebrar a vida. O tio Danilo, né, ele é irmão da minha mãe, são 3 irmãos, a minha mãe é a mais velha, ele é o do meio e tem um caçula. Muito cedo a minha avó ficou viúva, então ela deixou a minha mãe com 15 anos, ficou com a minha mãe com 15 anos de idade após a morte do meu avô. Tio Danilo com 12, né? E o caçula, o tio Denilson, com 7 anos, 7 para 10 anos. E aí ele sempre já teve que assumir esse papel de, digamos, de o homem da casa, né? Desde muito cedo. A minha avó é uma pessoa muito tradicional e o tio Danilo ele sempre foi muito focado no estudo, né? Eu sempre tive muita admiração por ele, por conta de, desde jovem, eu percebi que ele era uma pessoa realmente que gostava de ajudar todo mundo. Eu já presenciava isso na minha família, pessoas mais humildes, eu via que ele realmente estava sempre disposto a ajudar e ele nunca teve muita vaidade, né? O primeiro carro dele, eu lembro bem, eu devia ter em torno dos 10 anos de idade e ele tinha um Fusca que só pegava no empurrão. E aí ele apelidou esse carro de para frente e para trás, porque realmente tinha que ficar empurrando esse carro para frente e para trás até ele pegar no tranco. Então ele sempre levava com bom humor tudo que a vida dava para ele, né? Eu nunca vi ele triste, eu nunca vi ele ranzinza, apesar dele ser uma pessoa que ele é bem, digamos, opinioso, né? Ele sempre foi assim, puxou isso a minha avó. Então ele é uma pessoa muito autêntica. Uma típica família libanesa, né, de muito amor e muita confusão. Essa realmente é uma característica familiar da família árabe mesmo. Então a gente se resolve entre nós, né, mas sabendo que temos que ser suporte um do outro, né, porque assim a vida fez. Então eu digo sempre para minha mãe que eu tenho um dever de honrá-la, né, até o fim da vida dela, que assim a Bíblia manda. Então domingo lá em casa sempre tá todo mundo. Foi na década de 90 que teve início a trajetória política de Danilo. Sem grandes verbas para investir em campanha, mas com toda a vontade de fazer a diferença, ele resolveu arriscar uma primeira candidatura. Não foi dessa vez que conseguiu ser eleito. Só na época da pandemia, quase 3 décadas depois, é que Dr. Danilo, o Danilo Ferreira ou Danilo Lopes, como é mais conhecido hoje, viu que precisava se dedicar mais para conseguir uma vaga como representante do povo. Em 91, quando eu estava em São Paulo, na especialização, para 92, eu voltei e me deu vontade de servir. Né? Eu tinha já a experiência lá do projeto Vila Mar, foi quando eu me candidatei com 25 anos, gastando o que equivale hoje a R$ 2.000 na campanha todinha.
Em 92, eu tive 679 votos, o que era bem considerável para a época, levando em consideração que eu não tive gasto nenhum. E isso aí ficou adormecido, porque eu tinha um sonho, né? Eu sou de uma geração que foi criada durante o período militar. Então eu sou de uma geração que potencialmente era uma geração de esquerda e que acreditava no Brasil que fosse diferente. A eleição da gente foi em 20, 16, 12. Eu tinha um aluno que sempre dizia: professor, o senhor tem jeito para a política. Porque eu sempre fui envolvido com a alma em tudo que eu fazia. Comecei a ajudar meu clube do coração, que é o Ceará Sporting Clube, em 2008. Fui diretor do Ceará Sporting Clube de 9 a 11, de 2009 a 2011. Montei um programa de rádio chamado Canal do Vovô, como diretor de comunicação, que era de 8 às 10 da noite, diariamente. A gente perdia só para 2 rádios em audiência na época. Então todo mundo conheceu o Danilo Ferreira. Porque na odontologia eu era o Danilo Lopes, por conta da minha família Lopes, que tinha mais médico materna. Como meu pai era Gilberto Ferreira e era o árbitro, no futebol começaram a fazer o vínculo com o sobrenome dele e eu deixei. Doutor Danilo Ferreira, doutor Danilo Lopes, isso continuou. Em 2015, o pós-doutorado está feito. Esse aluno sempre dizia que eu tinha jeito, ficou de uma turma que eu fiquei amigo, muito ligado a eles, né? E quando chegou em 2020, com a pandemia, eu comecei a fazer muitas ações, né? Inclusive de abertura para a odontologia logo, porque não queriam abrir logo os nossos consultórios. Naquela época, foi um período de muita dificuldade para todo mundo que tinha trabalho, né? O pessoal da educação física não tinha mais de 2 meses de recurso, da odontologia não tinha mais de 3 meses de recurso guardado para se manter. Minhas 2 áreas penando. Então eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí fizemos o manual de biossegurança para a odontologia voltar logo, batalhamos pela educação física, para a educação física voltar, nos manifestamos e esse meu aluno disse: olha, está na hora de tu se candidatar, porque a categoria precisa. Aí eu disse: olha, eu me candidato, mas me candidato do meu jeito, né? Me candidato com os meus recursos, não aceito fundo partidário, fundo eleitoral, e não vou ter tempo de fazer campanha, né? E assim, eu morro de vergonha de chegar num local que as pessoas não me conhecem e chegar pedindo voto. E o lema da gente foi: se todos são iguais, votem diferente. Então eu tinha que fazer a diferença. Esse é Félix, um dos maiores incentivadores para que Danilo encarasse o desafio da política. Os dois tinham uma paixão em comum, o Ceará Esporte Clube. Das redes sociais para a vida real, se tornaram grandes amigos. Félix foi aluno de Danilo no curso de odontologia e hoje é chefe de gabinete do vereador. Ele já tinha minha admiração e eu já conhecia antes de entrar na universidade. Existia uma rede social, na época, meados de 2008, 2009, que era uma rede social muito conhecida, na época chamava-se Orkut. E aí no Orkut tinha as comunidades, né? E nessa comunidade a gente tem um amor em comum, que é o Ceará Esporte Clube. E aí eu acompanhava essa comunidade e o Danilo era muito ativo nessa comunidade, né? Ele sempre se posicionava, ele sempre defendia os interesses da torcida, os interesses do clube. E o clube passava por um período de transição na época. E o Danilo criou um movimento, né, chamado Ceará Unido. E nesse movimento Ceará Unido, a ideia era unir a torcida, da diretoria, o clube como um todo. E o Danilo foi presidente desse movimento, foi o diretor desse movimento. E eu, como torcedor do Ceará, eu admirava o Danilo por ter sido protagonista nesse processo. Eu iniciei a faculdade, o curso de odontologia, na expectativa de encontrar o Danilo. E aí eu tenho até um relato interessante que na primeira aula, né, dessa disciplina que eu fui encontrar o Danilo, eu fui todo de Ceará, né, para dizer logo: rapaz, eu sou alvinegro também.
E aí eu e um colega, o Tomás, a gente foi assim de Ceará, porque a gente já tinha uma admiração pelo Danilo antes da graduação. E aí iniciou a disciplina, o Danilo sempre com essa característica de, né, ser muito comunicativo, de tratar bem os alunos, de ser resolutivo, e os alunos acabam que sempre lhe procurando. E eu, como todos os alunos, procurei o Danilo. E no Danilo eu encontrei mais do que um professor. O dia em que foi eleito ficará para sempre na memória. Uma grata surpresa. Eu entrei num partido que já tinha sido feito uma chapa em que diziam que você tinha que ter para ser eleito entre 4 e 5 mil votos. E eu fazia aquela conta, né? Porque eu não tenho comunidade. Não poderia contar com comunidade em hipótese nenhuma. Aí eu disse, rapaz, mas olha, eu orientei 400 de perto. Eu tenho só aqui 700 pessoas cadastradas que eu sei que, entre amigos, familiares, ex-alunos, que eu sei que votam em mim. Rapaz, vamos fazer uma fezinha, né? Vamos ver se o negócio acontece. Aí, no dia anterior à eleição, eu lendo a Bíblia, eu obtive uma resposta, né, de que eu estava eleito. E pela minha fé, eu aceitei e disse que colocaria minha vida disponível, né, para servir na vida pública, no período que realmente Deus quisesse. Mas que eu não ia parar nenhuma atividade minha. Eu ia continuar, né, desde 2016 eu comecei a dar aula de mestrado também. Em 2017 eu fui para a Unicristo também, para odontologia, para o mestrado em ensino na saúde e tecnologias educacionais. E disse, eu não paro, eu vou organizar meu tempo para que eu mantenha todas as minhas atividades e não dependa do meu salário de vereador para viver. E quando chegou no dia da eleição, de fato eu fui eleito, com 3.782 votos. E foi assim, um momento de muita alegria, né, que muitos não esperavam. Ninguém sabia quem era o Danilo, a verdade é essa, ninguém. Eu chegava no meu partido, as pessoas, elas, assim, quem é esse que vem de branco, bateu uma foto aqui, né, e procura, esse aí não vai. Porque na política, na campanha, todo mundo começa, né, a questionar quem é quem. E quando iam fazer do partido, né, quem seriam os 5 primeiros do partido, eu nunca estive. Então eu dizia, não, mas dizia para esse meu aluno, que é o Félix, que é o meu chefe de gabinete hoje, né? Eu disse, não é bom que ninguém saiba quem eu sou e nem meu potencial, não. Ele disse, não, mas estão dizendo aí, eu fico indignado que tu não tem 1000 votos. Eu disse, deixa as pessoas pensarem. Eu só não quero é passar vergonha. Porque para mim passar vergonha era ter menos que 3.000 votos. Por tudo que eu construí da minha vida, de ajuda a muita gente em tudo. Que eu acho que foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Porque foi a realização de um sonho, né? Porque quando você sonha um sonho com quem você ama, com quem você admira, tem um sabor especial. E eu sabia que o Danilo queria fazer o bem. Ele não tinha interesse nenhum. Todo mundo ligando. E aí foi uma festa inesquecível, né, no dia da eleição do Danilo, né? A gente fez realmente uma festa, veio banda, veio amigo, tivemos visita de todo mundo. E assim, tem um momento muito marcante, que a gente tem um vídeo que é na hora que o Danilo chega na rua, né, onde moram os meus pais, onde o berço político meu, as pessoas que caminham comigo. Ele chegou, parou o carro, a gente se abraçou no meio da rua, sabe? E a rua toda aplaudiu. Assim, foi um momento muito bonito porque foi de verdade, né? Na política a gente é acostumado com deslealdade, com desconfiança. E a nossa relação nunca foi pautada nisso, a campanha não foi pautada nisso. Foi realmente muito bonita e prazerosa. No próximo bloco, vamos conhecer um pouco mais sobre a trajetória de Danilo Lopes, o dentista atleta que tem o sonho de viajar pelo mundo e já conhece 67 países.
Fortaleza está trabalhando no plano diretor. Ninguém melhor do que você para decidir junto com a prefeitura o que o seu bairro mais precisa. Com o plano diretor, a gente vai planejar o uso do espaço público de Fortaleza para os próximos anos. Visite a plataforma virtual e faça suas propostas. A participação de toda a cidade na revisão do plano diretor é fundamental para construirmos a Fortaleza que queremos. Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais. O trabalho dos vereadores está em toda a Fortaleza. Eles traduzem a sua voz em leis municipais que fazem a cidade acontecer e se desenvolver. A informação do valor por quantidade do produto nos supermercados é lei da Câmara Municipal para garantir os nossos direitos. Quando a gente coloca o nosso carro no estacionamento, tem uma lei para proteger nossos direitos. O meu filho tem deficiência e teve prioridade na vaga da escola, garantida por lei municipal. O meu atendimento preferencial em todos os caixas também é trabalho dos vereadores. É lei. Uma cineminha também é garantida também pela lei municipal. E o nosso meio ambiente está protegido com uma lei municipal que proíbe as queimadas. O trabalho do vereador é construir uma Fortaleza de todos. Uma cidade melhor pra gente viver. Danilo Lopes Ferreira Lima tem 56 anos de idade, nasceu no dia de São Pedro, em 29 de junho, na área central de Fortaleza. Ele é o filho do meio de uma família de 3 e foi em 1976 que se mudou do centro da cidade para São João do Tauape, onde a mãe do vereador mora até hoje. Eu nasci no dia de São Pedro, no dia 29 de junho de 1967. É um mês muito festível, de que junho é o mês mais bonito do ano, nenhum bate mesmo. É um mês de fartura, é um mês de alegria. Assim foi minha infância, no centro de Fortaleza. Eu nasci no Hospital César Caos e minha família toda morava ali na região do início da Avenida do Imperador, Senador Alencar. E lá eu vivi até os meus 8 anos. Minha mãe era dona de casa, meu pai era comerciário e era árbitro de futebol. Então eu nasci dentro de um campo de futebol, que eu costumo dizer. Sou o segundo filho, tenho uma irmã mais velha, 3 anos, a Adelane, e o Denilson, que é o meu irmão mais novo, que é advogado e músico, a Adelane é comerciante, e minha mãe chama-se Elma e meu pai chamava-se Gilberto. Sempre preocupado com o bem-estar da família, o parlamentar que não tem filhos se tornou referência para os sobrinhos. Ele sempre tratou a gente como filhos, então sempre ajudou nos estudos, né? Na época de colégio ele já ajudava até financeiramente também, já que às vezes a gente passava por algum percalço e ele chegava sempre ali para ajudar. E na época que eu passei na faculdade de medicina, os livros muito caros, né? Os livros, para quem é médico sabe disso, e ele realmente me ajudou muito nisso daí. Ele queria formar um sobrinho dentista. Até então, até meus 14 anos, 15 anos, eu pensava em ser dentista, seguir os passos dele, mas depois realmente eu fiquei admirado pela medicina e segui a carreira de médico e de ortopedista, que hoje realmente eu pratico. E também para os amigos. A exemplo de Ricardo, que conheceu Danilo há 34 anos na igreja presbiteriana. Não demorou para os dois se tornarem verdadeiros irmãos. Não é um amigo só que concorda com tudo, é um amigo que discorda também, que acrescenta. E eu tenho no Danilo esse amigo. Eu tenho essa confiança, eu tenho essa relação com o Danilo, que é uma relação de confiança. E é um irmão. O irmão que você escolhe, que eu falei. O irmão que você, quando precisa falar alguma coisa, quando você precisa ouvir, ou quando você precisa compartilhar, aquela pessoa vem à mente, Danilo pensava em fazer faculdade de História ou de Educação Física. A ideia de odontologia só surgiu depois, inspirada em um tio, por quem tem, aliás, muita admiração. Mas aos 17 anos, quando finalmente passou no vestibular, ainda não tinha grandes ambições como dentista. Tem um tio que eu não sou muito ligado a ele, que é médico.
Chegou o meu período de colégio, foi um período de muita prática esportiva. Meu pai, como era árbitro, me levava para o futebol, né? E começou a aparecer a natação, que eu digo que foram duas coisas importantes que minha mãe fez na minha vida. Foi me colocar para nadar logo com 5 anos de idade e estudar inglês com 12 anos de idade. Então, são duas coisas que eu acho que todo pai deveria fazer, que foram muito importantes para mim. Inclusive, no episódio em que eu e minha irmã salvamos meu irmão de um afogamento no Rio Cocó, no caça e pesca, para você ver como a gente tinha habilidade do nado, né? Ele bem menor. E quando chegou a minha época do vestibular, eu tinha decidido fazer educação física e história, que era outra paixão minha, né? E foi quando minha mãe disse, não, você vai ter que fazer outra coisa. Aí meu tio disse, por que você não faz odontologia? Ele médico, disse, mas odontologia... Eu digo, tio, eu vou fazer odontologia. É um vestibular muito difícil na época, muito concorrido, e eu com 17 anos passei no vestibular para odontologia, né? Com 21 anos eu me graduei, com 17 anos eu comecei a trabalhar, agora em maio está fazendo 38 anos que eu comecei a trabalhar, né? Inclusive estou até aposentado do INSS. Mas a vontade de cursar educação física continuava viva. Foi por isso que, na primeira oportunidade, mesmo com a rotina agitada, decidiu que ainda realizaria esse sonho. Isso foi na época que o vereador dava aula de odonto na Unifor. Durante o final do mestrado, que me deu o insight de entrar na educação física como graduado. Aí... estava com um amigo, ele morando um tempo no meu apartamento, ele disse, rapaz, tu não, toda vida gostou de educação física, eu gosto tanto, por que é que não faz? Eu disse, não, eu vou, era o meu sonho mesmo. Me matriculei na Unifor no curso de educação física. Nesse ínterim do curso de educação física e do final do mestrado, aparece a oportunidade de fazer especialização em fisiologia do exercício. Aí nisso eu fazia consultório, fazia o mestrado, fazia a especialização e fazia a educação física. Passou esse período, né? Terminei o meu mestrado, defendi em novembro de 2001. Em agosto de 2002, apareceu a oportunidade de eu ensinar na Unifor na odontologia. Apareceu uma vaga, coloquei meu currículo, fui aprovado e comecei a dar aula lá na Universidade de Fortaleza, onde eu estou até hoje, né? São 20 anos e 6 meses, 21 anos já que eu estou na Unifor, já deu a maioridade, né? E eu estava fazendo educação física, essa é a parte mais engraçada, porque eu fazia o curso de educação física, eu era professor do curso de odontologia. Em instantes, você continua ligado na trajetória de Danilo Lopes, que está em seu primeiro mandato como vereador de Fortaleza e diz que quer colaborar com a construção de uma cidade igual, inclusiva e integrada. A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa fortaleza. O trabalho dos vereadores está em toda a Fortaleza. Eles traduzem a sua voz em leis municipais que fazem a cidade acontecer e se desenvolver. A informação do valor por quantidade do produto nos supermercados é lei da Câmara Municipal para garantir os nossos direitos. Quando a gente coloca o nosso carro no estacionamento, tem uma lei para proteger nossos direitos. O meu filho tem deficiência e teve prioridade na vaga da escola, garantida por lei municipal. O meu atendimento preferencial em todos os caixas também é trabalho dos vereadores. É lei.
Uma cineminha também é garantida, também pela lei municipal. E o nosso meio ambiente está protegido com uma lei municipal que proíbe as queimadas. O trabalho do vereador é construir uma fortaleza de todos. Uma cidade melhor pra gente viver. Fortaleza está trabalhando no plano diretor. Ninguém melhor do que você para decidir junto com a prefeitura o que o seu bairro mais precisa. Com o plano diretor, a gente vai planejar o uso do espaço público de Fortaleza para os próximos anos. Visite a plataforma virtual e faça suas propostas. A participação de toda a cidade na revisão do plano diretor é fundamental para construirmos a Fortaleza que queremos. Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais. Continuando a nossa viagem pela trajetória de vida de Danilo Lopes, vamos conhecer mais detalhes sobre o vereador. Profissional da saúde, formado pela UFC em 1988 em odontologia, depois em 2003 em educação física pela Unifor, Danilo tem mestrado, tem doutorado, até pós-doutorado. Enquanto parlamentar, milita justamente nessas áreas. Tem um mandato focado tanto na saúde como no esporte e também na cultura. Eu trago no meu mandato o que aconteceu comigo desde a minha infância, a proatividade. Eu sou um profissional de saúde em duas áreas da saúde, então eu tenho que militar por ela, que hoje é tido como um dos principais problemas. Não foco só na saúde, eu foco na cultura, foco no esporte, foco na fiscalização dos equipamentos públicos. Já fiscalizei 94 dos 118 postos, já fiscalizei mais de 125 equipamentos de saúde do município, fora os outros equipamentos de lazer, praças, ruas. A demanda começou muito grande. Quando eu fui eleito, todo mundo fala sobre o Ceará, que é um questionamento sobre, hoje que eu estou mais ativo no clube, como se isso fosse um mecanismo eleitoral meu. Eu fui eleito como Danilo Lopes, eu não fui eleito como Danilo Ferreira. Então, quem quiser votar em mim, entendeu? Vote, porque sabe que eu tenho potencial e tenho capacidade de ser um representante da cidade de Fortaleza. Nunca vou negar o meu time do coração, até porque eu explicito, e muita gente não gosta de fazer a ligação para não ter problemas. Eu não tenho essa não, eu sou o que eu sou. Voltando um pouco mais, o melhor amigo, Ricardo, ainda lembra da impressão que teve quando viu Danilo pela primeira vez. A primeira impressão é o cara que queria aparecer mais do que todo mundo, né? Aquela mesma risada que ele dá hoje, né, 34 anos depois, né, ele dava naquela época, talvez com intensidade um pouco maior, né, e outra coisa que também me chamava a atenção, ele muito articulado, conversava muito, né, ele tem uma liderança natural, né, ele é sanguíneo, ele é colérico, né, então essa pessoa gosta de se espalhar, gosta de falar, gosta de se colocar, né, e essa é a imagem que eu tenho, né. É uma imagem que eu observava e dizia, mas esse cara é engraçado, é um cara interessante, é uma pessoa boa de convivência, né? Eu não conheço quem não gosta do Danilo. Essa personalidade marcante do parlamentar é conhecida por todos que convivem com ele. Sempre muito sincero, nunca se abstém de colocar uma opinião. E quando eu falo que o Danilo é diferente, porque ele é diferente realmente, inclusive na forma de fazer campanha, né? O Danilo, ele não tem muita papa na língua, ele fala a verdade. E isso começou a trazer a admiração das pessoas. As pessoas viam verdade. Quando perguntava, ele respondia na lata o que ele pensava, ele sempre se posicionava, dizia o que achava. Isso eu observando como coordenador da campanha, um fator diferente, né? Um fator, a gente pode surpreender por isso, porque as pessoas estavam acostumadas com aquele discurso de sempre, com aquela morosidade do candidato, e o Danilo conseguiu agregar
uma característica diferente. As pessoas enxergaram no Danilo verdade. Ele tem a personalidade forte, ele é bem incisivo, né? Algumas vezes ele acaba sendo um pouco polêmico em algumas coisas, ele sempre foi assim, ele sempre foi de mostrar opinião, ele nunca foi, né? Ele reconhece quando ele está errado, sim, mas ele sempre é de defender a opinião dele até o final. Então, o que eu sempre percebi, quando por acaso eu estava atendendo algum paciente que era dentista, quando eu falo o nome dele, ninguém fica indiferente, ninguém diz apenas assim, eu já ouvi falar, eu sei quem é. Todos falam, ele era o melhor professor da gente, ou então, eu fiz um curso de pós-graduação com ele, devo muito a ele, então eu vejo essa admiração nessas pessoas que foram alunos dele. Então, essa questão dele ser dedicado, dele ser real, dele ser muito verdadeiro, foi algo que sempre me admirou e que eu sempre quis seguir também, né, esses passos, vendo realmente o que ele vem fazendo a cada dia. Perfil de político nato, mas apesar do talento, Danilo acredita que tem um prazo contado na carreira política. Isso porque sonha em viajar pelo mundo e conhecer novas culturas. Eu tenho certeza que o mandato cresceu. Agora o que vai ser futuramente na política, eu não sei o que é que Deus tem reservado. Né? Às vezes eu digo que eu faço mais um mandato, tento mais um mandato e encerro. Né? Porque eu já estou agora em junho fazendo 56 anos, é uma carga de trabalho muito grande, eu não pretendo sair da universidade, de lecionar, já construí muito na minha vida também. Então, quando eu achar que é o momento que eu deixei o meu legado para a minha cidade, né, colocando o meu posicionamento do que eu acho que é correto, na posição de independência, que graças a Deus é o que eu tenho aqui, aí eu cumpro a minha missão e parto para outra. Tem minha missão com 60 anos, ter ido a 100 países, que é outro propósito meu. Isso aí me traz muita expertise na observação de culturas, de cidades, de como se comportam, do que tem de novo, sendo um país pobre, sendo um país rico. Então, isso aí traz uma nova dimensão na vida da gente. Se depender do chefe de gabinete, o desfecho dessa história será muito diferente. A torcida é para que o vereador alce voos cada vez mais altos, mas no Brasil mesmo. Eu vejo ele com potencial enorme. Né? Na área pública, ele mostrou, nós fomos candidato em 2022 agora a deputado, tivemos um crescimento, né? Pudemos percorrer o estado todo e é uma sementinha que foi plantada. Né? Ele disse que a vida pública dele é curta, mas eu acho que não, acho que ele vai ter que me ouvir de novo e continuar, né, o executivo, que a gente tem um sonho de estar disputando uma campanha majoritária, e eu acho que é possível, né, que fique registrado aí, que mais uma vez eu estou profetizando que o Danilo vai alcançar voos maiores, porque a gente como cidadão de bem merece um representante como o Danilo.